Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert. Vamos abordar hoje aqui 3 modalidades esportivas que têm um contexto histórico em que elas se conversam bastante, que é o futebol de campo, o American Football e o Rugby Football também. É um resumo, um trabalho que vem sendo feito por mim aí em pesquisa de esportes alternativos, dentro do ambiente também de esporte de bolas ovais. E eu tenho certeza que é um resumo que vale a pena você curtir, comentar, compartilhar, inclusive fazer o download desse vídeo e guardar com muito carinho, ok? Bem, as referências para a construção desse material foram em cima do livro de regras da CBF, a Confederação Brasileira de Rugby e o site da NFL com o livro de regras atualizado 2022. Vamos iniciar cronologicamente pelo futebol de campo, ou conhecido também como futebol europeu. Bem, a nível de história do futebol, é importante a gente comentar aqui sobre um processo de unificação de regras, né? Inicialmente, jogava-se o futebol, mas dependendo da região ou das escolas universitárias que o praticavam, era possível observar variações de tipos de jogadas ou de formas de conduzir a regra do esporte. Então, os primeiros manuais britânicos, eles tinham poucas regras. Então, tinham pessoas que jogavam segundo regras do rugby, mais próximas do rugby, e outras que se recusavam a estar nessa prática por conta de não fazer uso das mãos para a condução da bola. Bem, os primeiros passos aqui para unificar as regras, né, foram em meados do século XIX, principalmente com o conhecido Código de Cambridge, onde foi estabelecido aí por membros, né, em que se tivesse um código de regimento dessa modalidade para uso em sua prática. E inicialmente tinha uma semelhança muito grande aí com o futebol atual, com exceção de 2 regras que veremos mais adiante. Bem, então o objetivo era passar a bola em 2 postes verticais, ainda não haviam travessões rígidos, e vencia a equipe que fizesse mais gols. Entre 1857 e 1878, foi utilizado um conjunto de regras também conhecido como Código de Sheffield, que adotou o uso de um travessão rígido, tiros livres, escanteios e arremessos laterais, dando assim já um formato aí do futebol. Dia 26 de outubro de 1863 é considerado aí o nascimento do futebol moderno, tá? Inclusive a criação da Association Football, para justamente diferenciar aí de outras formas de jogos, né? Chegando assim a estabelecer um regulamento, né? Para que eles pudessem já direcionar e começar a distinguir tipos de futebol. Bem, então esse documento, a base para a construção dele foi em cima do Código de Cambridge, porém, 2 pontos, como eu havia dito, que não se levaram em consideração. Eles excluíram aqui o uso das mãos para transportar a bola e os tackles para impedir o avanço da equipe adversária. Então, com o tempo, rugby e futebol, eles foram se distanciando e dessa forma viabilizando assim em que eram 2 modalidades distintas. Bem, as regras do futebol soccer, futebol europeu. É constituído de 2 times de 11 atletas, 2 tempos de 45 minutos e o campo mede aí de 90 a 120 metros por 45 a 90 metros. Uma imagem que retrata bem aqui o futebol soccer. O objetivo principal é chutar a bola entre as balizas de gol, é praticado em um campo natural ou sintético, a nível de suas gramas. As equipes possuem um máximo de 11 jogadores e um mínimo de 7. Dentro do desenvolvimento da partida, vamos analisar alguns pontos de grande relevância. O escanteio é uma forma de reiniciar o jogo quando a bola sai totalmente pela linha de fundo de gol após tocar um jogador do time que a defende. A cobrança é feita com os pés na extremidade da linha em que ela saiu, próximo à bandeira de escanteio. Os laterais são uma forma de reiniciar o jogo quando a bola sai totalmente pela linha lateral do campo. A cobrança é feita com as mãos pela equipe que não a tocou para fora, no exato local de sua saída. Dentro do aspecto de tiros livres, observa com a gente que a gente tem 2 tipos de tiros livres. Vamos lá. Tiro livre direto
é aquele em que permite chutar a bola diretamente para o gol adversário. Aquela típica cobrança de falta, tá? Ou conhecida como falta direta também. E temos o tiro livre indireto, quando o gol só será válido se a bola for tocada por outro jogador além daquele que cobrou a falta. Ou seja, é aquela cobrança de falta feita em 2 lances, quando o atleta toca para alguém, quando ele pisa na bola e o outro chuta, tá ok? Temos esses 2 tipos. Bem, a regra do futebol de campo, que para muitos que não o conhecem, gera um pouco de desconhecimento, é o impedimento. Vamos conhecer um pouco. É uma infração gerada quando um jogador, no momento de um passe, estiver com o corpo mais próximo da linha de meta adversária que a bola e o penúltimo jogador adversário, ou seja, ele está em área de impedimento. O pênalti é uma falta cometida no jogador adversário dentro da grande área de seu próprio time. A equipe que sofreu a falta deve realizar a cobrança com um chute na bola posicionada na marca de pênalti. Em resumo, tá? Para a gente fechar, o jogo consiste em uma disputa entre 2 equipes de 11 atletas. Eles utilizam pés e cabeça para movimentarem a bola em direção ao campo adversário, com o objetivo de colocá-la dentro do gol. A partida divide-se em 2 tempos de 45 minutos, com intervalo de 15, vence a equipe que ao final do tempo fizer mais gols. Bem, vamos avançar agora para o Rugby Futebol, ou conhecido como Rugby. A nível de história, a gente já começa a ver que elas começam a gerar links entre as modalidades. Bem, o rugby é um esporte nascido na Inglaterra no século XIX. Uma das versões presentes na literatura apontam em que 1823, quando o estudante da escola de rugby William Webb, ou conhecido também como Webb, teria pego a bola com as mãos no jogo tradicional entre os estudantes da instituição, quebrando as regras em vigor. Alguns literários ainda indicam que ele achou o jogo monótono, né? Em um determinado momento do jogo ele pegou a bola com a mão e saiu correndo, e as pessoas foram correndo atrás dele, e daí criou-se espontaneamente essa dinâmica do rugby de deslocamento com essa bola em mãos e os atletas tentando impedir esse avanço. Ao correr com a bola até o fundo do campo, o Webb teria inovado com uma nova forma de se jogar o futebol da escola de rugby, que era o Rugby Futebol. Na época, escolas e universidades na Inglaterra tinham suas próprias regras. A escola de rugby se tornou a primeira a ter regras escritas, dando origem ao rugby moderno. Clubes nasceram por toda a Inglaterra. Em 1863, nasceu a Football Association, que criou regras unificadas, dando origem ao futebol, assemelhando lá com o futebol de campo. Clubes que jogavam com as regras de rugby não aderiram ao futebol. Em 1871, fundaram a Rugby Football Union, marcando a separação definitiva entre futebol e rugby. No Brasil, o primeiro registro da prática do rugby data de 1891, com a fundação do Clube Brasileiro de Futebol Rugby no Rio de Janeiro. Em 1895, o rugby começou a ser jogado em São Paulo pela iniciativa de Charles Miller, o mesmo que desenvolveu também o futebol na cidade. Bem, dentro aqui do aspecto de regras do rugby, nós temos o rugby de 7 e o rugby tradicional. O rugby tradicional são 2 times de 15 atletas, 2 tempos de 40 minutos, o campo mede 144 por 70 metros. No rugby de 7 são 2 times de 7 atletas, 2 tempos de 7 minutos e o campo mede 100 por 70. Uma imagem que define aqui, esse aqui é um tackle, né? Está impedindo o avanço aqui do adversário. Bem, em seu desenvolvimento de partida, o objetivo principal do rugby é chegar com a bola na linha de fundo do campo adversário. Os jogadores têm que se deslocar sem serem obstruídos. A bola só pode ser passada para o lado e para trás, para frente somente com um chute. Então nós temos aqui aspectos importantes para que podemos analisar, assim como foi feito no soccer. Vamos lá? O try, o jogador tem que passar a linha de gol adversária e apoiar a bola contra o chão. Vale 5 pontos. É como se fosse o touchdown do futebol americano, tá? É a forma de maior pontuação no rugby. A conversão, ela é feita sempre que a equipe fizer um try. Ela terá o direito a um chute para os Hs, valendo até 2 pontos. Os Hs são aqueles postes em forma de H. O drop goal, que é um chute que pode ser realizado em qualquer momento da partida. A bola deve primeiro quicar no chão e passar entre os Hs.
vale 3 pontos. Os tackles são ações de derrubar um atleta adversário com a posse de bola ao chão, impedindo assim um avanço ofensivo. O contato só pode ser feito da linha do peito para baixo. O line-out, quando a bola sai pela lateral, os jogadores fazem 2 filas paralelas e a bola deve ser lançada entre elas para reinício de jogo. O scrum é uma forma de reinício de jogo sempre que houver uma infração leve, como um passe para frente. O time que cometeu a infração posiciona a bola no túnel para ganhá-la de volta. Em resumo da partida, o jogo consiste em levar a bola até a linha de gol rival o máximo de vezes possível. Ganha a equipe que tiver mais pontos ao final de 2 tempos de 40 minutos. Existem 4 pontuações no rugby: o try, a conversão, o chute de penalidade e o drop goal. Bem, chegamos então ao futebol americano, o American Football. Sua história também tem um link total aí com as duas modalidades já ditas. Bem, o futebol americano surgiu de uma variação do rugby. Sua forma atual nasceu de uma série de jogos entre universitários. Inicialmente não havia um padrão de regras, algumas equipes jogavam segundo as regras do rugby e outras próximas do futebol europeu. Os jogadores de Harvard gostaram de ter uma oportunidade de correr com a bola e convencer a Universidade de Yale a adaptar as regras de rugby para um jogo anual entre as duas universidades. Em 1876, Harvard, Princeton e Columbia formaram a Associação de Futebol Interuniversitária, que usava as regras do rugby com uma ligeira diferença na atribuição de pontos. Algumas regras foram sendo modificadas, como a substituição do scrum do rugby para as linhas de scrimmage. Foi adicionado o sistema de downs, uma tentativa de ganhar jardas em campo e reduzindo o número de jogadores para 11. Então, aquela questão de você ter que avançar 10 jardas com uma quantidade específica de downs, uma quantidade específica de descidas. Ao longo do processo, as demais regras foram atualizadas até chegarem ao formato usado hoje. Atualmente, a NFL é a maior organizadora do esporte nos Estados Unidos. Dentro aqui do aspecto de regras do futebol americano. Bem, são 2 times de 11 atletas, 4 tempos de 15 minutos e o campo mede 100 por 53 metros. Uma imagem aqui que define bem e demonstra bem aqui as jardas, O objetivo principal do futebol americano é chegar com a bola na área de fundo do campo adversário. As equipes devem somar mais pontos que seu adversário e o jogo tem duração de 60 minutos. Dentro do desenvolvimento da partida, novamente, vamos aprender aqui esse contexto de cada processo de regra. Vamos lá. O kickoff é uma jogada especial usada para iniciar cada meio jogo e também reiniciar o jogo depois de cada field goal, ou uma tentativa de conversão depois de um touchdown. O touchdown é conquistado quando um jogador tem a posse legal da bola dentro da zona de finalização, dentro de sua end zone. Vale 6 pontos. O snap é a entrega de um passe entre as pernas para o quarterback ou punter. Dentro do aspecto de ponto extra, nós temos 2 possibilidades. O ponto extra ele pode ser obtido depois de um touchdown. E a equipe pode fazer um ponto extra de valor de 1 ponto, que é conquistado da mesma forma que um gol de campo, um field goal, durante as jogadas normais, chutando com uma distância de 33 jardas. Ou um ponto extra de valor de 2 pontos, que é conquistado da mesma forma que um touchdown durante as jogadas normais. Temos o field goal, que é conquistado colocando a bola no chão e acertando entre as traves verticais amarelas de gol atrás da endzone. Vale 3 pontos. Temos o safety, que é obtido quando um jogador é derrubado, sai pelo fundo ou comete uma falta específica na sua própria endzone. Vale 2 pontos. Em resumo da partida, o jogo consiste em muitas jogadas com uma série de downs atribuída à equipe que detém a posse de bola. A equipe ofensiva recebe 4 downs, ou seja, 4 tentativas para alcançar 10 jardas. A cada 10 jardas, a equipe ganha um novo down para alcançar mais 10 jardas. Quando o objetivo das 10 jardas não é alcançado, a equipe perde a posse da bola, realizando um punch, que é um chute para afastar a bola, dificultando o retorno da equipe adversária, que passará a atacar. O avançar da bola pode ser feito em algumas situações.
Jogo corrido, que é quando o quarterback passa a bola para um corredor, que avança tentando desviar dos defensores. Ou o jogo aéreo, quando o quarterback lança a bola para um recebedor que está livre da marcação adversária. No quarto e último down, a equipe pode optar por continuar avançando, chutar a bola ao ar, que é um punch, ou tentar um field goal. Bem, essas são as bibliografias utilizadas dentro desse material. Aqui são os QR Codes para YouTube e Instagram, se você quiser seguir lá no YouTube e no Instagram, só mirar sua câmera do celular para cá. Agradeço aí a presença de todos, espero que tenha sido clara a explicação, espero que eu possa ter gerado em você a curiosidade da pesquisa, para você aprofundar a pesquisa nessas modalidades. E temos também o futebol australiano, que também tem uma intimidade muito grande no contexto de colonização dos britânicos na região da Austrália, levando a cultura do futebol europeu. Então o futebol australiano também linka muito com essa história do futebol. E eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um vídeo que eu gravei falando um pouco sobre cultura da Austrália, cultura desde culinária até a cultura da questão ambiental dos animais e falando de história e regras do futebol australiano, tá ok? Fiquem com Deus.